Tiago capítulo 3, versículo 1, nós vamos reler. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Amém? Amém. Em outras versões, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Caso que a igreja não tenha a sua Bíblia aberta ou conectada, se for o caso, nós estamos acompanhando a passagem, né? Aquilo que nós vamos estar discorrendo nesta noite. E o tema da nossa mensagem é o alerta de Tiago ao ofício do ensino. E Tiago, ele era um judeu bem instruído, provavelmente com pleno conhecimento do Antigo Testamento e bem familiarizado com a literatura, a língua e a cultura helênica ou helenística, que é a cultura grega que se expandiu, que se universalizou a partir de Alexandre o Grande. A cultura grega, juntamente com a Macedônia. E Tiago, ele inicia essa sessão do capítulo 3, capítulo esse que ele dá ênfase, que ele dedica ao uso da língua. Neste capítulo, ele inicia este assunto com um alerta sobre o ofício, o ministério do ensino. Os mestres, eles tinham um papel muito importante na igreja primitiva. Inclusive, o apóstolo Paulo enfatiza a importância deste ofício, colocando os mestres como aqueles que exercem um dos 3 mais proeminentes ministérios na igreja. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 28, os irmãos não precisam abrir agora, lá no PDF que foi colocado no grupo, tem todas as passagens extras e mantenham sua Bíblia em Tiago. 1 Coríntios 12, 28, o apóstolo Paulo escreveu: assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Lembrando que em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, traz-nos um alerta quanto aos ofícios dos apóstolos e profetas, deixando claro que estes ofícios não mais vigoram. Por quê? Porque os apóstolos e os profetas foram aqueles, o texto de Efésios fala, que lançaram os fundamentos da igreja, tendo Jesus como uma pedra angular, como uma pedra de esquina, aquele que sustenta todo o alicerce. Então, quando o apóstolo Paulo lá fala aos Coríntios, primeiramente apóstolos, segundo lugar os profetas, os apóstolos e os profetas foram ofícios do passado, que lançaram os fundamentos da igreja, enquanto que os mestres, os que ensinam, permanecem para instruir, doutrinar a igreja formada a partir dos apóstolos e dos profetas e do Senhor Jesus, que é a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra de esquina. E aqueles que hoje se intitulam apóstolos e profetas não têm a legitimidade, nem a mesma autoridade, nem a autoridade dos apóstolos e profetas que lançaram os fundamentos da igreja. Isso seria uma outra mensagem, que não é o caso. Mas voltando aos mestres, que atuaram na igreja primitiva, esses eram comparados com os rabinos judeus, pois ambos tinham a tarefa crucial de instruir, de transmitir as doutrinas. No caso dos mestres da igreja, ensinar a doutrina cristã, e a dos rabinos, a doutrina do judaísmo. E ambos, tanto os mestres cristãos como os rabinos judeus, permanecem como ofício, tanto no cristianismo como no judaísmo. E é nítido, é claro, que o ofício de ensino na igreja primitiva conferia autoridade e prestígio, o que parece não conferir nos nossos dias nem autoridade e nem prestígio, devido
ao ofício do ensino. E o primeiro alerta que Tiago nos faz, que está no capítulo 3, a primeira frase do versículo 1, quanto à responsabilidade, quando ele diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Olha aqui a advertência: muitos de vós não sejam mestres, muitos de vós não se metam a ensinar. Ser mestre envolve um dom, conforme Romanos 12:7, que apresenta o dom de ensinar e que deve ser, e que deve haver dedicação no uso desse dom. O alerta de Tiago, muitos de vós não sejam mestres, é para que haja uma certificação, é para que haja uma certeza, uma comprovação deste dom, porquanto há uma grande, uma extrema responsabilidade neste ofício. O ensino envolve diretamente o uso da língua. Assunto este que Tiago vai discorrer neste capítulo. O que torna este ofício potencialmente perigoso, ou não? Aquele que tem o dom do ensino tem uma tremenda responsabilidade no exercício deste dom, pois envolve a instrução de pessoas na fé, sem falar do exemplo que deve passar com testemunho pessoal. O que se compromete a ser mestre, a instruir outras pessoas na fé, também precisa ter cuidado para que sua vida reflita os seus ensinos. Deve ter cuidado para que sua vida esteja condizente com as suas instruções. O mestre precisa viver de acordo com o que ele conhece e com o que ele ensina. Mas essa responsabilidade também envolve um conhecimento mais elevado. Por via de regra, os mestres, o que instrui, tem um maior conhecimento. Por via de regra, sim, senão não estaria à frente a instruir. Isso não quer dizer que o que é instruído não traga nenhuma informação, nenhum conhecimento que agregue ao mestre, porque isso acontece, e acontece com uma certa frequência, que aquele que está sendo ensinado, aquele que está sendo instruído, traga uma informação, algum conhecimento que o mestre, de repente, não conhecia, não sabia. Pode acontecer, mas por via de regra, o mestre é aquele que tem um conhecimento mais elevado, que instrui, tem um conhecimento mais elevado. Entende-se que o mestre, aquele que ensina, se dedica aos estudos, se dedica à leitura, se dedica às pesquisas. O que ensina, investe tempo, estudando, lendo, pesquisando, para obter o preparo para o ofício do ensino. É lamentável que nos nossos dias essa dedicação, esse zelo, esse investimento por parte dos que ensinam, quando há, porque a gente sabe que tem aqueles que negligenciam, mas quando essa dedicação, esse zelo, esse investimento, em alguns contextos, irmãos, prestem atenção, em alguns contextos, isso é encarado com um certo desdém, com desprezo, como se fosse uma atividade sem esforço, como se fosse uma atividade que pouco exige, como se fosse uma atividade daquele que não tem o que fazer, vai estudar, não tem o que fazer, vai ler. Contudo, ainda que hoje haja certo desprezo em alguns contextos, pelo ofício do ensino e falta de reconhecimento, os que ensinam na igreja trabalham com questões espirituais, éticas e morais, o que não é sem importância. Daí a advertência de Tiago, daí o alerta de Tiago ao ofício do ensino quanto à responsabilidade do uso deste dom, que envolve a instrução de pessoas na fé,
que receberemos o mais duro juízo. É interessante ressaltar aqui que Tiago ele se coloca nesse grupo. Ele também é um professor, ele também é um mestre. Ele também instrui. E ele fala assim, olha, sabendo que nós receberemos o mais duro julgamento, o mais rigoroso juízo. E além de uma extrema responsabilidade, Tiago agora ele apresenta esse outro aspecto, ainda menos atraente, um julgamento mais rigoroso para os que ensinam. No Evangelho escrito pelo evangelista Lucas, no capítulo 12, versículo 48, está registradas as palavras do Senhor Jesus, que diz: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. O mestre está diante, o que ensina, está diante de um julgamento rigoroso, visto que a principal ferramenta do seu ministério é a língua. A parte do corpo mais difícil de controlar é a língua. A parte do corpo mais difícil de controlar é a nossa língua. Este pequeno membro, quanta dificuldade para a gente dominar, para a gente controlar. Daí o cuidado com o que se fala. Quando a gente se prontifica a ensinar, a instruir, a gente tem que tomar cuidado para não falar de forma solta, impulsiva, o que vem na mente, o que dá na telha. Não. O que ensina deve estar preso a o que as Escrituras dizem. Não são as suas ideias, não são os seus achismos, não são os seus pensamentos. Deve instruir o que a palavra de Deus diz. Mas também, além dessa ferramenta, que é a língua, no ministério do ensino, sua vida, a vida do mestre, também é um espelho e deve condizer com aquilo que ele ensina. E se o mestre falhar nestes quesitos, estará em sérias complicações. Lembra? O mais duro juízo. Pois o julgamento para este grupo é de um rigor mais elevado que os demais. Irmãos, não pensem que quando eu me coloco diante da igreja para instruir, para ensinar, é com temor e tremor, é com alegria no meu Senhor, mas envolvido de temor e tremor por causa da responsabilidade e por causa da ciência que eu tenho desse duro julgamento que virá sobre mim. Parece desanimador ser mestre, de acordo com as palavras de Tiago. Alguns podem até pensar e até dizer: isso aí é muito desanimador. Mas as palavras de Tiago não é para desanimar as pessoas que têm esse chamado e esse dom para o ensino, mas mostrar a seriedade deste ofício, deste ministério, para que não se ingresse por motivos egoístas ou de achar que vai ganhar algum prestígio com isso, ou vai se projetar, ou vai aparecer, para que não se desempenhe também de forma negligente, irresponsável, de qualquer forma, mas que tenha o compromisso de ensinar fielmente o que as Escrituras dizem. Esse é o compromisso do mestre, ensinar o que as Escrituras dizem. Existiram e existem mestres que não foram chamados por Deus para o ofício, que não têm a legitimidade para este ministério e chegam a deturpar a verdade do Evangelho. Em Atos, no capítulo 15, versículo 24, diz: sabemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram.
Preste atenção. Aqui, esse é um trecho de uma carta que foi enviada aos cristãos gentios de Antioquia, Síria e Cilícia. E esta carta foi escrita no primeiro concílio da Igreja Cristã, no concílio de Jerusalém. Concílio esse que o próprio irmão do Senhor Jesus, esse escritor que tem nos ensinado domingo após domingo, presidia esse concílio. E aqui, nesse trecho que nós lemos de Atos, é um alerta acerca dos mestres que perturbavam e transtornavam as mentes dos crentes. Você sabia que existe isso? Pessoas que se prontificam a ensinar, mas mais perturbam e transtornam as mentes do que realmente esclarece. Existiu no passado e existe hoje. Irmãos, o compromisso do mestre deve ser com a verdade do Evangelho. E se esse compromisso não for levado a sério, lembre-se, haverá um julgamento ultra rigoroso. Repito, a advertência de Tiago não é para desanimar os que anelam, os que desejam este ofício do ensino, mas que fique claro que aquele que ensina pisa em terreno sagrado. Porque trata de questões espirituais, trata de coisas espirituais. Por isso a Bíblia Sagrada deve ser um manual de trabalho. Não são os pensamentos, não são as ideias, não são as filosofias, não são as ideologias, não são os achismos, mas a ferramenta de trabalho do que instrui, do que ensina, do mestre é a Bíblia Sagrada. E em 2 Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus fala: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade. Está se referindo aqui à palavra de Deus. E esse manejar é da discussão de forma acurada, com zelo, com cuidado, é ensinar corretamente. Não o que se pensa, não o que se acha, mas o que a palavra de Deus diz. O que ensina prestará contas a Deus. E muito lhe será exigido. Vale ressaltar que existem comunidades de fé em que há uma carícia de pessoas preparadas. Nestes casos, será levado em conta as limitações daquele que está instruindo, devido à falta de recursos, à falta de oportunidades e outras questões. Mas, ainda assim, há um maior rigor sobre aqueles que instruem. Há um julgamento, há uma maior responsabilidade e um julgamento mais rigoroso para aqueles que ensinam, mesmo nessa condição. Mas, finalizando, que fique nas nossas mentes este alerta de Tiago ao ofício do ensino. Primeiro, quanto à responsabilidade, pois envolve a instrução de pessoas na fé, e quanto à penalidade, pois envolve um julgamento mais rigoroso. Amém?